Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Denner Cuba, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje é uma aula de continuidade da aula anterior, a gente falou sobre ciclo das quintas, escalas maiores no ciclo das quintas, e hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o ciclo das quartas, tá? Se você já assistiu o outro vídeo, top, parabéns. Se você ainda não assistiu, aconselho a você assistir para que você entenda essa aula, como é que vai funcionar, porque na primeira aula eu explico mais detalhadamente como que a gente vai pensar, como que a gente vai construir, como é que vai ser a estrutura da escala. E aqui é praticamente a continuação, tá bom? E se você já sabe, né, já tem um conhecimento como que funciona e tal, seja bem-vindo, fica à vontade também nessa segunda aula de escala, tá? Então, bora lá, vou compartilhar telas com vocês para vocês me acompanharem junto, tá bom? Então aqui está a aula de ciclo das quartas, compartilhei a tela aqui com vocês. Então aqui a gente vai basear quase a mesma coisa, quase não, é a mesma coisa, porém em outro aspecto. A gente estava trabalhando o quê? Com o ciclo das quintas. Então a gente estava pegando o quinto grau e transformando a próxima escala através dele, né? Agora a gente vai fazer o quê? Ciclo das quartas. Então o nome já praticamente já te sugere ali. Então a gente vai pegar a próxima escala e partir do quarto grau e assim sucessivamente. Então, por exemplo, aqui, né, não vou explicar muito esse detalhe de 1, 2, 3, 4, 5 aqui, que seriam os graus das escalas que a gente viu na escala anteriormente. Então, partindo aqui do ciclo das quartas, a gente vai fazer o quê? Pegar o Fá. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, o próximo grau que a gente vai fazer é o Fá. Lembrando que agora nessa ciclo das quartas, a gente vai achar os bemóis, né? No ciclo das quintas a gente acaba achando sustenido, a gente acaba colocando alteração para ir um semitom à frente, né? No caso do ciclo das quartas a gente vai fazer para que as notas voltem um semitom para trás. Então aqui a próxima escala a gente vai ser a do Fá. Então eu vou copiar aqui só para ficar um pouco mais rápido. Então eu vou colocar aqui o ciclo do Fá, né, que seria o próximo, e vou completar anteriormente. Então, Dó, Ré, Mi, Fá. Opa, acabou. Tava empolgando aqui. Então, do Fá pro Sol, a gente vai analisar lá. Do Fá pro Sol, a gente já sabe que tem distância de um tom. Do Sol pro Lá, eu tenho a distância de um tom também. Do Lá pro Si, eu preciso de uma distância de um semitom. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma alteração de bemol aqui no Si bemol. Então, vai ficar um Si bemol, né? A gente adicionou o quê? Um bemol para que ele voltasse uma casa para trás. Então ele vai ficar agora, né, conforme a nossa fórmula, a distância de um semitom. Do Si bemol para o Dó, a distância de um tom. Do Dó para o Ré, um tom. Do Ré para o Mi, um tom. Do Mi para o Fá, a gente já tem a distância de um semitom, tá? Então deixa eu só destacar aqui o quarto grau, para vocês saberem de onde a gente está partindo nessas escalas, tá? Então, quem que é o quarto grau aqui do Fá agora? 1, 2, 3, 4. É o Si bemol. Então, eu vou copiar do Si bemol até o final. Beleza. Vou fazer aqui a próxima escala. Vou destacar o Si bemol para vocês saberem de onde eu vim. Tá? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui. Sol, Lá e o Si bemol. Então, vamos lá. Analisando a distância do Si bemol para o Dó. Eu tenho a distância de um tom. Do Dó para o Ré, eu tenho a distância de um tom. Do Ré para o Mi, eu preciso ter essa distância de um semitom. Vou fazer o que? Do Mi, o Mi virar o Mi bemol para que ele volte uma casa para trás. Então a gente vai ter aqui a alteração bemol aqui, ó. Colocar o desenho aqui do bemol para virar um Mi bemol. Então agora a gente tem aqui distância de um semitom. Beleza? Do Mi bemol para o Fá eu tenho um tom. Do Fá para o Sol eu tenho um tom. Do Sol para o Lá eu tenho um tom. Do Lá para o Si bemol eu também tenho aqui o nosso semitom. Tá? Qual que é a próxima escala? 1, 2, 3, 4. Então a próxima escala vai ser o Mi bemol. Então vou copiar do Mi bemol até lá o Si bemol. Vou destacar aqui para vocês. Tá? Então bora. Opa. Coloquei aqui, ó. Copiei. Vou dar continuidade, né? Depois do Si bemol vem o Dó, o Ré e o Mi bemol novamente. Então vamos lá, Dó, o Ré e o Mi bemol, tá? Então vamos lá analisar. Do Mi bemol para o Fá a gente tem a distância de um tom, do Fá para o Sol tem a distância de um tom, do Lá para o Si eu preciso ter agora a distância de um semitom. O que esse Lá vai virar? Esse Lá vai virar um Lá bemol. Então
Então agora sim eu tenho a distância de um semitom. Do Lá pro bemol, do Lá bemol pro Si bemol, um tom, do Si bemol pro Dó, tom, do Dó pro Ré, tom, opa, e do Ré pro Mi bemol, preciso ter um semitom. Então aqui já está acontecendo essa distância, beleza? Próxima escala de Mi bemol, qual que seria? Depois Mi, Fá, Sol, Lá bemol. Então a próxima escala é o Lá bemol. Então vou copiar até o final dela. Copiei. Vou destacar aqui o quarto grau. Beleza, vou pro próximo. Copiei aqui o próxima escala. Vamos lá. Do Lá bemol, depois o próximo, depois, né, dando continuidade aqui, vai vir o Fá, o Sol e o Lá bemol. Opa. Lá bemol, beleza. Então, analisando aqui a distância do Lá bemol para o Si bemol, tenho o tom do Si bemol para o Dó. Eu tenho o tom do Dó para o Ré, eu preciso da distância de um semitom. Então, esse Ré vai virar um Ré bemol, tá? Então, do Dó para o Ré bemol, agora eu tenho a distância de um semitom. Do Ré bemol para o Mi bemol eu tenho o tom, do Mi bemol para o Fá eu tenho a distância de um tom, do Fá para o Sol eu tenho um tom, e do Sol para o Lá bemol, um semitom já, tá? Lembrando, para quem ainda não assistiu a aula, poxa, não estou entendendo, assista a primeira aula para você conseguir compreender essa aula. Para quem já assistiu vai saber por que eu estou falando assim de tom, tom, semitom, porque essa aqui é uma fórmula, né, que a gente está seguindo. Então, até porque eu estou indo até um pouco mais rápido, porque eu acredito que vocês já tenham assistido, então vocês já estão por dentro dessa linguagem que eu estou utilizando aqui no momento, tá? Então a próxima escala agora a gente vai partir do que? A gente fez o Lá bemol, então a próxima escala vai ser Lá, Si, Dó. A próxima escala vai ser o Ré bemol. Então depois do Ré bemol vou copiar até o final. Copiei, vou jogar aqui para cima que agora não cabe. Beleza? E a gente vai dar continuidade. Depois do Ré bemol, Lá, Si. Lembrando que o Si, ó, o Si tá vindo bemol dessa escala aqui, ó. Lá, Si bemol, Dó, tá? E depois repete o Ré bemol de novo. O Dó e o Ré bemol. Vamos lá, do Ré bemol pro Mi bemol, tom, do Mi bemol pro Fá, tom, do Fá pro Sol, preciso de um semitom. Então, como tem um tom, preciso diminuir para que vire um semitom. Então aqui vai ser um Sol bemol. Então agora sim, virou a distância de um semitom. Do Sol bemol pro Lá bemol, tom, do Lá bemol pro Si bemol, tom, do Si bemol pro Dó, tom, do Dó pro Ré bemol, semitom. Beleza? Então, deixa eu ver, eu não destaquei aqui o quarto grau do Lá bemol, que é o Ré bemol, vou deixar destacado aqui. Beleza? Aí voltei aqui para essa de novo. Quem que é o quarto grau de Ré bemol? 1, 2, 3, 4. É o Sol bemol. Então a próxima escala vai ser o Sol bemol. Copia até o final. Vou dar um destaque para ele aqui, para o quarto grau. Beleza. Próxima. Vou dar continuidade. Ó, Ré bemol, Mi bemol é o próximo. O Fá e o Sol bemol de novo. Então vamos lá, do Lá, Sol bemol pro Lá bemol eu tenho um tom, do Lá bemol pro Si bemol eu tenho um tom, do Si bemol pro Dó eu tenho a distância de um tom, porém eu preciso manter a nossa forma, que a distância aqui agora tem que ser de um semitom. Então a gente vai transformar esse Dó em Si bemol. Então Si bemol vai virar aqui um semitom, do Dó bemol pro Ré bemol tom, do Ré bemol pro Mi bemol tom, do Mi bemol pro Fá tom, do Fá pro Sol bemol, já tem aqui a distância de um semitom, beleza? Então aqui a gente tem cá a nossa escala de Sol bemol. Então agora a próxima escala qual seria? Tem o Sol, Lá, Si, Dó bemol. Eu acho que é o nosso última escala do ciclo das quartas. Então a gente vai pegar aqui do Dó bemol, opa, do Dó bemol, vou copiar, vou destacar ele aqui, beleza. E vou fazer o próximo aqui. Então, dando continuidade, depois do Sol bemol vai vir o Lá bemol, olha lá em cima na próxima escala. Ó, onde está vindo esse Lá bemol? Tá vindo daqui, ó. Tá? Só que eu tô copiando. Depois vai ter o Si bemol. Opa.
e depois novamente o Dó bemol. Então analisando de novo, então vai ter Dó bemol, o Dó bemol pro Ré bemol, tom, do Ré bemol pro Mi bemol, tom, do Mi bemol pro Fá eu preciso da distância de um semitom, então vou ter que transformar o Fá aqui no semitom, então vou jogar um bemol nele. Agora sim eu tenho a distância de um semitom. Do Fá bemol pro Sol bemol eu tenho tom, do Sol bemol pro Lá bemol eu tenho tom, do Lá bemol pro Si bemol eu tenho tom, do Si bemol pro Dó bemol eu já tenho a distância de um semitom. Beleza? Então esse foi aqui o nosso estudo do ciclo das quartas. Deixa eu voltar aqui com vocês com a tela cheia. Pronto, espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu tentei ser o mais breve possível, tentar explicar da melhor forma para vocês. Na próxima aula agora a gente vai tentar passar essas escalas para o instrumento, que seria o cavaquinho e o violão. Vou trabalhar esses dois com vocês. E a gente vai evoluindo aula a aula, tá bom? Se você curtiu, comente. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa a sua sugestão também. Então compartilhe com seus amigos que tenha interesse nesse assunto. E espero estar contribuindo com o seu conhecimento aí. Tamo junto!